Ninguém tropeça em montanha. É isso mesmo, nesse vídeo 3, onde a gente fala do amor conjugal, do amor a dois nessa semana da família, eu quero dizer para você, ninguém tropeça em montanha. Ou seja, tudo que nós vivemos no nosso casamento, na nossa convivência, né, ele é fruto, né, daquilo do dia a dia. Não pense que um acontecimento em si é capaz de desestruturar, de acabar com o casamento. São nas pequenas coisas, né, que a gente vai desconstruindo o amor que um dia o casal teve. Então nós vamos falar agora sobre harmonia conjugal. Como viver essa harmonia de casado, né? Quando a gente fala o meu cônjuge, ou seja, aquele que eu carrego, né? O jugo junto. Cônjuge é aquele que carrega o jugo junto, assume o mesmo jugo, ou seja, assume aquilo que tem em comum. Não tem como você estar casado e cada um ir para uma direção. Não tem como você estar casado e cada um ter os seus propósitos particulares. Você pode até ter os seus, ele ter o dele, mas vocês precisam ter isso em comum também. Então, quando a gente assume o mesmo jugo junto, a gente carrega as mesmas dificuldades juntos, isso é fundamental para que o casamento tenha harmonia, né? Cônjuge não é viver o egoísmo a dois. Esse é meu, esse é teu, meu salário, minhas coisas, suas coisas, e nós estamos na mesma casa como sócios, rachamos as contas, dividimos as contas, mas cada um toma conta da sua vida. Opa! Não é eu, não é você, somos nós, né? E aí a gente precisa entender que eu respeito a individualidade do outro, o outro respeita a minha individualidade, juntos nós construímos uma família, né? É olhar para uma mesma direção. Isso é não tropeçar em montanha, né? Porque a gente tropeça em pequenas coisas, naquelas coisas que nós vamos deixando de lado, né? Quais os valores que a gente perde quando a gente deixa de dar importância a tudo isso? Vamos lá, como resgatar esses valores para nossa vida, porque a gente falou e não podemos. Tá, mas o que a gente tem que fazer se o seu casamento já esfriou um pouquinho, se o seu relacionamento já não está muito bom, se você já acha que você já não ama mais ele ou que você não é amada, se o seu casamento passa por uma crise, o que fazer? O que você precisa resgatar? Por onde começar nesse resgate da sua vida, né? Primeira coisa, o romantismo. Como a gente se perde, né? Como a gente perde essas coisas, essas pequenas coisas, porque a gente acha que não tem mais importância, isso é coisa para namorada apenas, mas não, né? E como que a gente faz para resgatar esse romantismo? Não é só com presentes, não é só com buquê de flores, embora, gente, isso ajuda muito, 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 mas o essencial é o que no romantismo? Uma palavra de carinho, um gesto de afeto, um gesto de amor, um olhar, as datas importantes. Se você tem como dar um presente bom, dê. Se você não tem, apenas uma lembrança, apenas uma flor, apenas um gesto de carinho já é fundamental. Porque a gente fala assim, a minha vida virou uma rotina. O problema não é a rotina, porque nós precisamos de rotina para viver. O problema é nunca sair da rotina, nunca fazer nada diferente, sempre as mesmas coisas. Nós temos que ter rotina na nossa vida, sim, mas de vez em quando, numa data especial, tem que sair da rotina, tem que fazer algo novo. Isso alimenta, né? Nos alimenta e nos alimentando, alimenta o outro também. E o segundo ponto é buscar a maturidade. Isso é fundamental, porque tem pessoas que falam assim, acho que eu casei, tô acabando de criar o meu marido. Ou então o marido diz assim, ela parece ser minha mãe. Enfim, quando nós não buscamos a maturidade, nós não sabemos o nosso posicionamento de esposa, posicionamento de marido, posicionamento de mulher. Então, a maturidade, né? E qual é essa maturidade? Afetiva, social e intelectual, né? A gente não pode dizer assim que um casal só é verdadeiramente maduro se ele busca essa maturidade. Ser maduro é ser plenamente homem, é ser plenamente mulher. É saber onde você está nesse momento. Eu sou homem, eu assumo meu papel de homem, de esposo, de marido. Eu sou mulher, eu assumo meu papel de mulher. Eu assumo isso. Tá bom, agora você vai acabar, vai terminar aqui. Vamos lá, gente. Uma chegadinha, né? Já foi pra live, só veio falar um oi, mas vamos lá. A maturidade. Como que eu busco essa maturidade?
na questão afetiva, na questão social e na questão intelectual. São 3 pontos de maturidade que a gente precisa viver afetiva, né? A gente precisa dominar a nossa emotividade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Principalmente nos momentos difíceis da vida, né? Muitas pessoas que não dominam, não tem aquela inteligência emocional, não tem o equilíbrio emocional, ela se estressa por qualquer coisa, ela briga por qualquer coisa, o casamento vira um terror, vira um pé de guerra, vira um campo minado. Por quê? Porque afetivamente a pessoa não está resolvida. Ela não é resolvida afetivamente. Isso ela causa todo um transtorno. Quando a gente fala em maturidade afetiva, a gente quer dizer isso. Saiba a hora de falar, saiba a hora de pedir, saiba a hora de calar. Isso é necessário, porque suponhamos um momento, o marido chega com a cabeça cheia, a mulher já teve problemas em casa, chega, ele nem abriu a porta ainda para entrar para dentro, ela já vai, já despeja tudo em cima dele. Ou se a mulher faz algo que não está de acordo, o marido já chega e já coloca os cachorros em cima. Enfim, se você não tem o equilíbrio emocional, se você não tem a maturidade emocional para lidar com essas situações e com essas questões, prejudica muito o relacionamento. O segundo ponto é uma maturidade social. Qual que é essa maturidade social? É um relacionamento normal entre grupos, entre pessoas, né? Um relacionamento saudável, seja na vida social e seja na vida profissional. Tem muitas esposas que não querem que os maridos sejam amigos, que não querem que saia e vice-versa. Então, nós precisamos de convivências sadias. Se o seu esposo ou se a sua esposa tem amizades, essas amizades são amizades que constroem, são amizades que trazem coisas boas, não queira que ele vive exclusivamente para você. As pessoas precisam do mundo, as pessoas precisam de outros contatos. As pessoas precisam estar bem no seu trabalho, bem equilibrada, com seus amigos de trabalho. Para quê? Porque tudo isso interfere também na casa, no lar e no casamento. Então, essa maturidade social que eu sei que quando eu estou com os outros, eu tenho algo de bom para trazer para minha família. E também a maturidade intelectual, ou seja, autenticidade, convicção quando se depara com os problemas. Humildade para reconhecer as suas limitações, capacidade de ser dominado e não se deixar levar pelos caprichos. Quantos casais, quantos cônjuges, seja homem quanto mulher, chantageiam o outro, né? Fazem chantagem emocional com o outro. Eu quero isso porque se eu não tiver isso, a casa cai. Então, isso é uma maturidade intelectual, não reconhece que às vezes eu acerto, às vezes eu erro, e quando eu erro eu posso pedir perdão. Eu não acerto sempre, mas que eu tenho as minhas qualidades. Então, quando eu acho que é só eu que tenho razão, que é só eu que sei das coisas, que é só eu, então não existe maturidade, porque o ser humano não é perfeito, ninguém é perfeito. Eu também erro. Então, muitas vezes eu tenho dito assim nos meus vídeos que diante de todos os problemas, não olhe o culpado, mas olhe a sua culpa. A culpa porque você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você. Então isso é meio controverso porque algumas pessoas, diante de algumas situações, elas não entendem isso, né? Suponhamos, vamos pegar uma coisa bem drástica, diante de uma traição. O problema que teve a separação foi o outro que traiu. Tudo bem, o outro traiu, tá? Mas o que houve antes dessa traição? Eu posso não ser culpada por ter feito algo, mas às vezes eu me omiti em algum ponto. Às vezes eu não fui madura como esposa em alguns pontos. Não que isso justifique o outro, mas a gente precisa se avaliar também. Quando a gente fala dessa maturidade intelectual, é saber entender que ninguém é perfeito, né? Saber que às vezes eu vou ter razão, mas às vezes eu vou ter que pedir perdão, porque eu também erro, né? Então, chegar à maturidade é preciso ter liberdade. Não queira sufocar o outro. Não queira prender o outro. Não queira trazer o outro agarrado em você como se você fosse o dono do outro. A gente precisa dar liberdade para o outro. Ele vai ficar se ele quiser. Ele vai te amar se ele quiser. Isso é fundamental. Isso é importante. A pessoa me ama pelo que eu sou. Eu não prendo ela aqui. Mas sendo livre, ela escolheu ficar comigo. E muitos relacionamentos são tóxicos, porque fazem chantagem com o outro. Então são tantas e tantas questões que agora a gente já está com o tempo, não dá para entrar nesse assunto, né? Mas nos dar liberdade é não pressionar o outro, não deixar o outro paralisado diante dos medos dele, mas incentivar ele a ter uma vida melhor, a crescer, a ser uma pessoa realizada, a ser uma pessoa melhor. Isso é ser maduro, não culpar o outro, mas assumir o seu lugar, não ser omisso, né? Mas assumir o seu lugar, não ser negligente, assumir o seu lugar no casamento.
Então, temos aí, ninguém tropeça em montanha. É no dia a dia que se constrói todo relacionamento. Então, olha aí onde você está errando, né? Todos nós erramos. Não é você que está errando, todos nós erramos. Por isso que temos que estar atentos a todo dia, porque precisamos cultivar essas plantas, porque elas já estão bonitas hoje. Olha, as plantas estão bonitas. Mas se eu não estiver cultivando, se eu não estiver regando, se eu não estiver colocando um pouquinho no sol, se eu não estiver adubando, daqui a pouco ela morreu. Assim também são os nossos relacionamentos. Acima de tudo, Deus nos constituiu, né? Deus nos deu esse amor e a gente é capaz de amar. E a gente é capaz também de sentir esse amor de Deus, esse amor do outro. Deus te abençoe e que a gente possa refletir muito, né? Nessa base que é a nossa família. Complexa, mas extremamente necessária e a gente não se completa sem elas. Um abraço, fiquem com Deus.